Irmãos, o texto que nós acabamos de ler faz parte, como com certeza nós já devemos conhecer, do Sermão do Monte, do Sermão de Jesus, né, que é muito famoso e conhecido como Sermão do Monte, que é o sermão que Jesus havia feito na montanha. E nós lemos os últimos versículos, né, lemos os últimos dizeres de Jesus nesse grupo de temas e subtemas que Jesus havia levantado quando pregava o Sermão do Monte. Se nós olharmos aí no capítulo 7, nós vamos notar que a partir do versículo 21, Jesus fala daquilo que ele já havia começado a falar no versículo 15, que é sobre os falsos profetas. E nesse meio, Jesus levantou esse ponto e de uma forma, digamos que de uma forma muito patente, deixou claro que nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Mas esse sermão do monte também é um sermão muito rico. Eu considero como se não um dos sermões de Jesus, da palavra de Jesus, que nós podemos considerar que mais impactou a sociedade, de tão rico que esse sermão. E quando digo sermão, me refiro mesmo ao sermão todo completo. Ele começa no capítulo 5. O sermão todo completo traz várias lições, vários aprendizados. E só para nós termos noção, essas lições, esses aprendizados que nós vemos aí em Jesus, ele inspirou várias ideias e até pensamentos seculares. Nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 1, que o dizer não julga para não ser julgado veio daí. E nós sabemos que a maior parte das pessoas que falam isso, normalmente, às vezes, mesmo sem ligação alguma bíblica, ou sem ligação alguma com a palavra de Deus, as pessoas sempre falam, não julga para não ser julgado. E muitas vezes fora do contexto, Vou dar, por exemplo de uma prostituta. Ela chega e diz, não julga para não ser julgado, porque ela não quer ser julgada da sua prostituição. Ou seja, as pessoas levam esses ensinamentos até para fora daquilo que é as Escrituras, de tão impactante que esses dizeres de Jesus são. Outro exemplo poderíamos ver no versículo 12 do capítulo 7 também, que nos ensina, que nos mostra que a frase, por exemplo, não faz aquilo que não gostas que te fazem. As pessoas também falam isso. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver só com os crentes. Todo mundo diz isso. Não faz aquilo que não gostas que te fazem. Mas se a gente for olhar para a fonte dessa inspiração, nós vamos ver que esse dizer popular também veio das Escrituras e propriamente do Sermão do Monte. Outro dizer que nós podemos ver no capítulo 5, versículo 43, é a ideia de amar o próximo. Nós hoje conhecemos até pessoas que são descrentes ou se dizem ateus, que dizem que eu não creio em Deus, eu não creio nessa coisa de igreja. Para mim o mais importante é apenas amar o próximo. Mas eles esquecem que até essa ideia de amar o próximo também é uma ideia que veio de Cristo Jesus e nós podemos encontrar nas Escrituras. Então, nós estamos diante de um sermão, muito rico, muito abençoado e que nos ensina muitas coisas. Mas para hoje, para aquilo que é o foco daquilo que eu gostaria que juntos pudéssemos estudar, eu gostaria de chamar a atenção para os versículos que nós lemos, porque no final dela Jesus faz uma chamada de atenção muito grande, e essa chamada de atenção é para nós propriamente. Nesses versículos todos, nesses capítulos todos, Jesus falou não só para crentes, ensinou tantas coisas que, como nós vimos agora, ensinam até os descrentes, mas aí no final Jesus faz mesmo uma chamada de atenção direta para todos nós, e ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor vão acabar herdando o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele está a dizer que nem todos nós estamos aqui na igreja acabaremos por herdar esse reino, se nós não observarmos algumas
coisas que nós vamos ver. Do versículo 21 até o versículo 23, nós vemos a Bíblia, né, a deixar claro o momento em que Jesus diz: Senhor, Senhor, entrará no reino, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E se nós formos, né, ler e investigar um bocadinho sobre as línguas, né, principalmente no passado, a ideia de dar, quando eles queriam dar ênfase a alguma coisa, ou eles traziam letras maiúsculas, né, ou vinha com essa repetição. Quando ele nos traz Senhor, Senhor, é porque a ideia de não uma pessoa que de uma forma assim exponencialmente, né, acabou por chamar Jesus, mas alguém que de forma insistente, ou seja, pessoas que realmente supostamente têm intimidade com Deus, é que fazem parte desse grupo de pessoas que Jesus aqui diz que nem todos aqueles que insistentemente dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, e eu acho interessante que ele aqui separa aqueles que muito buscam a Ele e dizem Senhor, Senhor, e aqueles que fazem a vontade do Pai. E normalmente cristãos, vou dizer nós cristãos, e até mesmo aqueles que são mais maduros na fé, nós tendemos a confundir o estar exposto na obra de Deus com o ter uma visão cristã sobre a vida ou sobre o mundo. Nós normalmente olhamos para aquilo que é o reino dos céus e pensamos, não, se eu estou muito na igreja, se eu faço isso na igreja, se eu sou, por exemplo, do protocolo, se eu canto, se eu faço alguma coisa, então isso quer dizer que de alguma forma eu estou com um pé ou os dois pés dentro do reino dos céus. Mas fica aqui uma chamada de atenção quanto a esse pensamento. E nós podemos, por exemplo, notar que muitos de nós, quando nos afastamos de Deus e quando nos é chamada a atenção para voltar àquilo que é o caminho do Senhor, o que nós pensamos em primeiro lugar é: ok, então agora se eu já não estava a ir à igreja, eu vou começar a ir. Se eu já não estava a tocar, agora eu vou começar a tocar. Se eu já não estava a cantar no coral, agora eu vou começar a cantar no coral. E nós acabamos por reduzir o reino dos céus e aquilo que é o evangelho mesmo de Deus como apenas coisas que nós podemos fazer e não apenas coisas que nós podemos ser. Mas se nós olharmos para o Sermão do Monte em geral, nós vamos dar conta que Jesus veio ensinando não coisas que eles deveriam fazer, mas aquilo que eles deveriam ser. O Sermão do Monte começa logo com Jesus a falar das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. Isso não são coisas que as pessoas necessariamente deveriam fazer, como naquele tempo os judeus estavam habituados, mas eram coisas que eles deveriam ser mesmo. Então, um dos objetivos de Jesus nesse sermão que eu posso extrair daqui é que Jesus estava muito interessado em passar para os discípulos uma visão cristã sobre o mundo. Não apenas agora, tipo, lava a mão, não lava a mão, tem que dar, não tem que dar, mas aquilo que eles deveriam ser como cristãos e como é que eles deveriam pensar no mundo. Então, algo que nós precisamos levar em conta é que todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem uma forma de encarar o mundo. Seja essa pessoa cristã, seja essa pessoa não cristã, todos nós carregamos de alguma forma uma filosofia de vida. Todos nós temos isso. E quando Jesus separa, por exemplo, no versículo 23, quando Jesus diz que, no versículo 22, quando Jesus diz que não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, ou não fizemos muitas maravilhas,
quando Jesus separa essas coisas com o fazer a sua vontade, fica claro que mais do que a prática da lei, mais do que a gente fazer coisas na igreja, mais do que a gente cumprir apenas atividades, Jesus quer, espera que nós vivamos de acordo ou com uma visão cristã sobre o mundo. E um exemplo disso, por exemplo, eu cresci num lar em que o meu pai, principalmente, ele era muito cristão. Mas eu não me lembro um só dia em que ele falou comigo sobre uma visão cristã. Ou seja, e até fica como uma chamada de atenção já também aos pais. Porque normalmente os pais tendem a evangelizar em casa com: olha, vai à igreja, tens que fazer isso, não tens que fazer aquilo. A única coisa que eu lembro dele me ensinar é coisas que eu deveria fazer certo. Mas ele nunca me deu necessariamente uma visão cristã. Por exemplo, vamos falar sobre humildade hoje. Ele me ensinar por que é bom ser humilde. Não apenas me dizer que você não pode fazer isso, mas me dar uma visão que me habilite a não fazer essas coisas. Nós podemos ver, por exemplo, em Provérbios, eu vou ler aqui rapidinho, Provérbios capítulo 23, no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: porque como pensou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. E chamo a atenção apenas para a primeira frase, que diz: da forma que a gente pensa, é da forma que nós vamos sempre acabar sendo. Então, isso nos chama a atenção, essa ameaça de Jesus nos mostra que nós deveríamos nos preocupar e deveríamos questionar, né? Como é que nós podemos vencer, por exemplo, a barreira do ser eclesiasticamente, ou a barreira de ser correto no que toca aos aspectos da igreja, e transgredir e crescer para o nível de ter uma visão cristã mesmo de vida. Nós, por exemplo, hoje, se tivéssemos que questionar, principalmente, né, para nós, diria jovens, que tipo de homem ou mulher, qual é o homem ideal para uma mulher cristã, ou qual é o tipo de mulher ideal para uma mulher cristã, nós vamos perceber a dificuldade nas respostas, porque nos falta uma visão cristã sobre o mundo. Ou seja, por mais que nós sejamos cristãos, por mais que nós tenhamos mulheres cristãs, por mais que nós estejamos todos os dias na igreja, ainda nos falta a ideia, o pensamento bíblico, o pensamento cristão. Nós podemos ver, por exemplo, em 2 Coríntios, Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 5 diz o seguinte: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, esse era Paulo a defender a sua autoridade apostólica e a dizer qual é um dos objetivos, né, daquela que era a missão evangelística deles. E ele diz que um dos objetivos era destruir conselhos e altivez e todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento das pessoas a Cristo. E o que a gente esquece às vezes é que nós na igreja combatemos contra um mundo que nos invade com ideologias, que nos invade com visões da vida, com uma visão do mundo. E quando nós nos levamos a viver somente a vida cristã de cumprir as coisas da igreja, nós acabamos por não ter, digamos que, firmeza
para sustentar aquelas que são as nossas próprias atitudes. Nós podemos ver, por exemplo, do versículo 24 ao 25, que Cristo mostra que a referência a fazer a sua vontade está implicitamente ligado a escutar as suas palavras e conselhos. Nós podemos ver isso nas primeiras palavras de Jesus, aí no versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha, né, simboliza e nos fala muito sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, mas fisicamente, hoje, nós não temos necessariamente Cristo aqui. Então, o estar abraçado ou edificado sobre a rocha, que é Cristo, na verdade está abraçado sobre os pensamentos de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo. Ou seja, o praticar, né, o não estar no nível apenas do Senhor, mas estar no nível de fazer a vontade de Deus e de ouvir e acabar por praticar, implicitamente está ligado a estar edificado sobre a rocha, e estar edificado sobre a rocha é nada mais do que estar edificado sobre um pensamento de Cristo. Nós podemos ver também que no versículo 26, e do 26 até o 27, que Cristo deixa claro que sobre as pessoas que ouvem, mas não cumprem. E nós podemos notar que Jesus não disse que essas pessoas não ouviram ou não edificaram. Ele apenas diz que essas pessoas ouviram a palavra, edificaram mesmo, mas só que elas edificaram sobre a areia. Ou seja, Jesus não desmerece ou não deixa de reconhecer que essas pessoas que do Senhor, diria assim, não deixaram de ouvir a palavra. Eles ouviram, eles andaram mesmo na igreja. Eles vinham à igreja todos os dias, eles ouviam a palavra de Deus. E depois ele também reconhece que essas pessoas edificaram mesmo alguma coisa. Esses crentes que no final Jesus nos diz que vão buscar a Deus e não vão achar, eles edificaram alguma coisa, mas o problema é que eles edificaram sobre a areia. Ou seja, eles edificaram atos, edificaram rotinas, vou meter assim, edificaram calendários a serem cumpridos, edificaram coisas a fazer na igreja, mas nunca tiveram a rocha sobre a mente deles. E conforme eu disse antes, a rocha é Cristo, e Cristo são os pensamentos de Cristo. Porque nós não podemos abraçar hoje fisicamente a Cristo. Podemos abraçar aquilo que Cristo, quando aqui esteve, nos ensinou. E isso é que nos faz ter uma visão cristã, um pensamento cristão. Só para nós termos mais noção sobre o quão grave muitas vezes isso é, que quando a gente, por exemplo, vai para um óbito, muitas vezes nós nem precisamos perguntar o que aconteceu, só precisamos ouvir as pessoas a chorar. E até mesmo cristãos, né? Principalmente, com todo respeito às mamães, mas até mesmo as mamães cristãs, você vê que muitas vezes elas choram a ralhar a pessoa que morreu, choram a levantar, digamos, com uma desesperança mesmo quanto ao futuro. As crianças, como é que vai ser? Vão ficar com quem? Você fez isso, até não devias nada ir aí. Todos esses pensamentos, toda essa ideia de desesperança, muitas vezes vem sobre nós, sobre até crentes. Mas ao mesmo tempo que a pessoa que está a falar isso está nesse momento de não ter ideias, essa pessoa também é a mesma pessoa fervorosa que cumpre todos os afazeres da igreja. E não é que a pessoa está a fazer de uma forma a pecar, de uma forma a errar, mas é simplesmente que o pensamento cristão acaba por não se enraizar necessariamente dentro de si. Então acontece isso de
nós vivermos uma vida em que nós fazemos tudo que Deus nos manda, mas nós não pensamos conforme Deus nos manda a pensar. E isso acontece quando os nossos pensamentos ou os nossos entendimentos, eles são corrompidos, conforme nos diz 2 Coríntios 11:3. Quando nós permitimos que os nossos pensamentos sejam corrompidos, acontece mais ou menos o que eu acabei de dizer. E nessa senda de ideias, e voltando ao exemplo inicial que eu falei, principalmente de quando temos crianças em casa, e até falando mesmo de mim, quando nós temos um pensamento, ou quando nós pensamos de quando o diabo ataca as nossas casas, ou separa as nossas famílias da palavra, eu lembro que até já falamos disso um pouco na EBD, de que quando Deus separa as nossas famílias da palavra, nós muitas vezes pensamos logo em coisas noturnas ou de algum ataque espiritual. Mas a verdade é que hoje o diabo tem invadido as nossas casas com uma nova visão. E nós, como crentes, precisamos ter pensamentos que fazem o contra-ataque. Eles nos atacam e nós temos pensamentos que atacam de volta. E, por exemplo, um adolescente que luta para ir à festa, um adolescente, nós podemos pensar, por que um adolescente quer ir à festa? Será que esse adolescente realmente gosta de festa? Pode ser que ele até nem vai nunca foi à festa antes. Mas a verdade é que o que o mundo faz lá fora é nos ensinar que ir à festa é bom. O mundo não vai te dizer, como nós muitas vezes dizemos para os nossos irmãos, familiares, não vai à festa, vai à igreja. O mundo vai te dar uma razão para você ir à festa. E a razão que os adolescentes têm para ir à festa é que se ele não for à festa, então ele não está na moda. Então, o facto de você saber que se eu não for à festa, eu não estou na moda, você vai à festa. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com as roupas. Se nós falarmos, por exemplo, de usar uma roupa curta, muitas vezes a pessoa que usa não tem a intenção de eu vou à igreja, vou usar a minha roupa curta para seduzir os irmãos. Não. É apenas porque a pessoa tem a filosofia de que aquela saia é uma saia bonita e está na moda. Ou seja, o mundo nos tem combatido com visões. E nós temos lutado contra o mundo apenas com lei sobre as pessoas. E nós podemos notar, por exemplo, que as mulheres têm calças pantalonas, são aquelas calças assim grandes. E nós vemos que até mulheres indecentes usam aquelas calças. E você se pergunta por quê? Não é porque ela quer estar decente, mas é porque o mundo ensinou que calça pantalona é da moda. Ou seja, ensinar a pessoa que algo é bom e dar à pessoa uma razão para realmente se apegar a Deus é melhor que apenas encher essa pessoa de atividades e de coisas para fazer e de leis para cumprir na igreja ou em algum lugar. E essa tem sido uma das grandes disputas que tem acontecido e que facilmente nos leva a ser essas pessoas do Senhor, Senhor. Porque nós acabamos por ser um povo que faz tudo, grita Senhor, Senhor, faz milagres, como a Bíblia falou, faz maravilhas, profetiza e expulsa demônios. Ou seja, são atividades extremamente religiosas, atividades que Jesus, uma missão que Jesus havia dado até aos seus próprios discípulos para irem pregar, profetizar, expulsar demônios, operar milagres. Eles foram, ou seja, isso que era visto como um milagre, algo tão lindo naquele tempo, o próprio Jesus estava a vir dizer que, olha, os que me dizem Senhor, Senhor e fazem essas coisas, não vão herdar, mas aqueles que fazem a minha vontade estão edificados sobre a rocha. Então, mais do que fazer coisas, nós temos que pensar da forma de Cristo e isso sim nos vai levar a fazer coisas, é automático, não dá para fazer sem ter esse pensamento. Ou seja, não dá apenas para dizermos nas nossas casas, obrigar as crianças a irem à igreja, sem lhe oferecer um pensamento bíblico para ela ir à igreja, lhe ensinar que ir na igreja é o melhor caminho, lhe mostrar os perigos noturnos,
os perigos de ir à noite, os perigos de andar de noite, os perigos de ir na festa, o perigo da droga, criar um pensamento nessa pessoa para que ele não vá e ele saiba por que não vai. Porque o que acontece é que, no princípio, as pessoas vão à igreja porque ainda não podem levantar a voz contra o pai, não podem trazer uma nova ideia, mas logo que eles ficam adolescentes ou jovens, e eles têm novas ideias, dão conta que o que bate mesmo é beber, né? É ir à festa, eles deixam mesmo de ir à igreja, não tem outra saída. E assim como eu creio que se calhar muitos passaram por isso, em algum momento da vida, em que tiveram mesmo que deixar a igreja para andar conforme os conselhos do mundo, mesmo sem deixar de amar Deus. Ou seja, a pessoa que se desviou nem perdeu a fé em Deus, simplesmente decidiu que é hora de fazer aquilo que a filosofia dos dias dizem que é o melhor. No versículo 28 a 29, nós podemos ver que a Bíblia diz que eles ficaram admirados com a doutrina que Cristo havia ensinado, porque era novo para eles tudo. E essa admiração, no fim do capítulo 7, é uma admiração não só desses últimos versículos, mas de todo o sermão do monte. Eles admiraram porque Jesus veio não falar mais sobre coisas que eles deveriam fazer, não falar mais apenas das obrigações de ir à igreja ou de vir à igreja, de fazer e não fazer, mas Jesus estava a lhes ensinar um evangelho de ser, daquilo que eles deveriam ser. Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus fala do cumprimento da lei, Jesus fala das esmolas, por exemplo, lhes ensinou como é que eles deveriam dar a verdadeira esmola, ensinou como é que seria a verdadeira oração, ensinou que o jejum não é para jejuar para depois meter cara de jejum, mas o jejum deve vir do coração. Jesus ensinou que os nossos olhos devem ser puros. Jesus ensinou que não deveríamos ter dois senhores. Jesus ensinou a não se preocupar com o amanhã e muitas outras coisas. Ensinou a não julgar. Ou seja, Jesus estava a ensinar coisas que não era para as pessoas fazerem mais, mas eram coisas que as pessoas deveriam realmente ser. E no versículo 28, no versículo 29, a Bíblia diz que eles ficaram admirados porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. E eu tirei aqui a definição do dicionário, né, do dicionário bíblico sobre escribas. Ele diz que escribas são doutores, são mestres especializados no estudo e na aplicação da lei ou da Torá. Ou seja, eram pessoas que estavam extremamente remetidos com a tradição. Eles pegavam naquilo que era os ensinamentos antigos de Moisés, ensinavam as pessoas de uma forma autêntica, né? Uma forma linda de se ver, ensinavam as pessoas sobre como é que eu posso dizer, sobre fazer e não fazer, o que pode, o que não pode. Quando alguém tinha uma dúvida, será que no sábado podemos fazer isso ou não? Era nele que eles iam ter. Mas eles ficaram admirados porque a lei de Jesus, o ensinamento de Jesus, não era mais assim, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos, mas era coisas que eles deveriam ser desde aquele momento. E quando nós estudamos a Bíblia no seu todo, nós vemos que mais à frente, em Romanos, a Bíblia conclui, até mesmo em Gálatas, a Bíblia conclui que a lei não nos pode salvar. A lei apenas serve para nos mostrar que afinal nós estamos nus, né? A lei mostra, olha, você afinal é incapaz, porque se eu te mandar cumprir algo de segunda a sábado, você não consegue, ok? Agora eu vou te dar Cristo para poder te salvar. Ou seja, já está claro que a lei não pode salvar ninguém, ou seja, já está claro que apenas fazer coisas, apenas cumprir as rotinas, apenas trabalhar na igreja, apenas fazer essas atividades não nos podem garantir a salvação. A salvação vem quando nós fazemos a vontade de Deus e quando nós estamos edificados sobre a rocha. E estar edificados sobre a rocha é nada mais, nada menos que nós termos um pensamento cristão. Olhar para o mundo, olhar para a vida e dar não apenas às pessoas, mas a nós mesmos um motivo para andarmos em Deus. Ou seja, com essa, digamos, ameaça, nós deveríamos lembrar que todos nós cristãos somos
convocados a pensar biblicamente e recuperar uma visão cristã sobre o mundo. Porque o que nós lemos de Jesus aqui é algo que deve ser realmente levado a sério, porque Jesus não menciona um grupo de pessoas seculares. As coisas que Jesus fala sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, não tem nada a ver com os mundanos, não tem nada a ver com aqueles que nós já decidimos que eles vão mesmo no inferno, mas tem tudo a ver conosco. E o facto de eu me rever nas palavras de Jesus e nesse grupo aí, do primeiro grupo, isso me deixa extremamente preocupado e me mostra que, mais do que eu ser um crente que faz as coisas de Deus, de fazer só, eu tenho que ser um crente que se parece realmente com Deus. Que quando eu estou no serviço, o meu proceder com os meus colegas é mesmo de um jovem cristão. Que eles podem dizer, e quando eu chego, por exemplo, e digo, não sei o quê, por acaso eles escutam, não, eu sou cristão, então é por isso. As pessoas devem olhar para nós e pensar sempre assim, és cristão é por isso. Sempre notei que você tem um jeito, assim, é por isso que você é assim. E nunca aquilo de trazer admiração, é cristão, esse é cristão, na igreja dele o Senhor prega. Na igreja dele ele é protocolo, na igreja dele é não sei o quê. Por quê? Porque normalmente essa descrição vem sobre pessoas, sobre discípulos que fazem, mas esquecem de ter uma visão cristã sobre a vida em si e em geral. Amém? Então gostaria de passar a palavra aos irmãos. Como eu disse, não ia ser muito longo. Caso alguém tenha alguma contribuição, alguma questão,